maternidade é um presente e uma grande responsabilidade. Momentos ternos e lindos. Mas quando surgem as dificuldades, todas as mães são postas à prova. O cansaço toma conta e você pensa que não vai aguentar. Mas eu te digo, realmente não é fácil, mas não precisa ser tão difícil. Você só precisa conhecer o caminho e desenvolver 4 hábitos básicos. Olá, meninas e meninos! Bem-vindos ao nosso segundo dia do evento 4 Hábitos 5 Estrelas. Eu sou Adriana de Abreu, mãe de 4 filhos, diretora do Colégio Porto Real no Rio de Janeiro e orientadora familiar há mais de 15 anos. Eu já acompanhei e acompanho de perto centenas de famílias, ajudando os pais a educarem melhor os seus filhos. Que bom ter vocês aqui comigo nesse segundo dia do 4 Hábitos 5 Estrelas. Preparei esse evento para abrir os olhos das mães e dos pais. E eu tô aqui hoje para mostrar para você que é possível ver o seu filho se comportar bem, desenvolvendo apenas 4 hábitos. Já é hora da gente parar de sobreviver à maternidade e passar a vivê-la de verdade, educando realmente. E esse evento hoje, gente, pode ser o seu ponto de partida. O bom desenvolvimento dos 4 hábitos é a chave para eliminar as birras sem fim, a irritabilidade, a agressividade ou a grande insegurança que paralisa o seu filho. Esses maus comportamentos podem aparecer quando a gente não consegue desenvolver nos nossos filhos bons hábitos. Ontem vocês já viram que a base para o bom comportamento são os 4 hábitos. E os 4 hábitos bem realizados. Esses 4 hábitos, eles são a base para todo o crescimento do seu filho. Os primeiros passos para ajudá-lo a amadurecer de forma adequada a cada etapa do desenvolvimento. Vocês conseguem alcançar isso? Perceberam isso na nossa aula de ontem? Quando uma pessoa se habitua a fazer algo bem feito, é muito mais difícil para ela não agir bem. Vocês me entendem? A repetição de atos bons cria um hábito bom. A repetição de hábitos ruins cria um hábito ruim. A questão, gente, está na repetição, está na constância. Então, meninas, na aula de hoje, nós vamos ver o que significa realizar bem os 4 hábitos. Quais são essas 5 estrelas que o seu filho precisa conquistar? Qual a relação disso com um bom comportamento e o que isso representa no desenvolvimento do seu filho? Fiquem comigo até o final aqui hoje, porque esse assunto ele é importantíssimo. Os pais que não ajudam um filho a crescer nesses aspectos que eu vou tratar hoje, eles na verdade atrapalham o crescimento, atrapalham a formação da personalidade do filho. Hoje é o dia de você entender de uma vez por todas que o seu filho pode sim e deve fazer as coisas sozinho e do jeito certo, 5 estrelas. Sem você ter que ficar o dia inteiro atrás dele, berrando, ameaçando, enfiando comida goela abaixo, coisas desse tipo. Meninas, presta atenção. Quando eu digo deve, é porque eu sei que é o melhor para eles. O melhor para eles é ir aprendendo pouco a pouco a fazerem as coisas sozinhos. E eles, acreditem, são capazes. Eles podem conquistar essa melhora. Eles podem conquistar a autonomia. E isso só depende de você. Ai, Adriana, meu filho não come, não tem jeito. Ele não consegue dormir sozinho. Menina, consegue sim. Você só precisa pensar 2 coisas. Ele é capaz. E você também é capaz.
Vocês entendem o que isso significa? Isso significa que o bom desenvolvimento do seu filho, um crescimento verdadeiramente saudável, completo, que vai formar uma personalidade amadurecida, uma pessoa forte e equilibrada, só depende de você. Sabe aquele futuro que você sonha para o seu filho? Dele ser feliz, alguém capaz de amar, de ter sucesso em todos os âmbitos da vida, de ser uma pessoa boa. Sabe qual é a sua parte nisso? É ajudá-lo a se preparar, ajudá-lo a se formar para isso. A sua parte é formar no seu filho a capacidade de querer o bem, de querer o que é o melhor para ele. Sabia que o seu filho pode aprender a querer obedecer? É isso mesmo, parece loucura, mas ele pode aprender isso. É ou não é um grande bem obedecer quem nos ama? Não é? Isso precisa ser construído pouco a pouco, repetindo com constância. Na aula de ontem, eu mostrei por que a falta de rotina causa estresse e ansiedade nas crianças e deixa os pais mais vulneráveis na sua autoridade. Eu expliquei também os problemas da gente não atender bem a necessidade de sono de cada idade. Mostrei por que é importante ter horário adequado para dormir. E eu te apresentei os 4 hábitos a serem desenvolvidos. Se você perdeu a aula de ontem, corre, tá bem? Corre. Depois, aqui no canal mesmo, para você assistir, porque ela vai ficar disponível por pouco tempo, tá bom? Tem que correr mesmo. Agora, vamos lá? Ontem eu contei um pouco da minha história. Como eu já fui uma mãe como você. Como eu achava que por ter estudado uma parte do desenvolvimento infantil, eu acreditava que eu tinha o controle nas minhas mãos, que bastava atingir o resultado, não importando a forma como eu fazia. Eu sabia que o meu filho precisava dormir na hora certa, e eu não me importava de sacudir, o meu bezerro no colo para isso. Não me importava de acordar 4 vezes por noite para sacudir e dar mamadeira para ele dormir, mesmo com mais de 1 ano. Eu sempre soube da importância de se comer de tudo. E para isso, eu não via problema de dar na boca, de distraí-lo, de levar quase 1 hora numa única refeição. Eu sempre cobrei que ele tomasse banho, que ele estivesse prontinho na hora certa, que era para não atrasar a saída da gente de casa, para os nossos compromissos, ou então para não atrasar o sono. E para isso, o que eu fazia? Eu dava o banho, eu vestia, eu calçava uma criança de 5 anos, gente, de 5 anos. Hoje, quando eu olho para isso, é inimaginável. Eu queria casa arrumada. O que eu fazia? Eu guardava os brinquedos. E mesmo assim, eu estava ali me achando. Eu me achava a mãe mais competente do mundo. E, na verdade, eu estava com uma ilusão de ter o controle. Eu não conhecia tudo o que envolvia o desenvolvimento de uma criança. Eu desconhecia que a chave para desenvolver a autonomia e a autoestima do meu filho, para o fortalecimento da sua personalidade, ou seja, para o seu amadurecimento, que a chave para tudo isso é, na verdade, a própria autonomia. É a capacidade da criança realizar sozinha e de forma bem feita cada um dos 4 hábitos. Eu estava errando por desconhecimento e errando muito, acreditando que eu estava acertando. E isso, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo isso. Nenhuma mãe erra escolhendo errar. Deixa eu ver o que eu vou fazer de errado hoje. Ninguém, mãe nenhuma erra querendo errar. Nós erramos sempre buscando acertar. A gente está sempre buscando o que é o melhor. Só que muitas vezes a gente não entende o que é o melhor. A gente vê somente uma parcela do todo, tá certo? A descoberta dos 4 hábitos, para mim, foi um divisor de águas, tá bem? Foi quando eu consegui enxergar esse todo. Mais do que filhos saudáveis, eu passei a querer filhos saudáveis, autônomos, seguros. Eu comecei a pensar, o que eu preciso fazer para ajudar o meu filho a amadurecer.
E agora, gente, para orientar você também nesse processo de conduzir o bom desenvolvimento do seu filho e o amadurecimento dele, eu vou trazer hoje, nessa nossa aula, esse ponto que é importantíssimo, tá bem? Que ponto é esse? Novamente, autonomia. Não basta, gente, fazer com que o seu filho coma, durma, toma banho, arruma os brinquedos. Ele precisa que você ensine ele a fazer isso sozinho. E não basta fazer sozinho, é preciso fazer sozinho e bem feito, com autonomia, do jeito 5 estrelas. Adriana, mas por que isso, Adriana? Você está me falando tudo isso que é só para aliviar o peso das minhas costas? Né? Eu não ligo de carregar esse peso, não. Não, menina, não é só para aliviar o peso das suas costas, não. Ou então vocês podem falar, Adriana, eu vou dar autonomia. Assim meu filho vai se virar e eu posso fazer outra coisa da minha vida. Também não. Isso também vai acontecer, tá certo? Você também vai poder fazer outras coisas. Você também vai ficar menos sobrecarregada. Mas a autonomia, gente, ela é absolutamente necessária para que o seu filho cresça bem e perceba que está crescendo. Só assim ele vai alcançar a maturidade no tempo certo e ele vai se sentir bem consigo mesmo. Eu vou te mostrar hoje por que é necessário. Presta bem atenção, tá bem? O que acontece quando a criança não desenvolve a autonomia? Vocês vão acompanhar aqui comigo o meu raciocínio, tá certo? Até uma certa idade, a mãe é natural, tá? Que faça tudo pelo filho. E ela faz de uma forma tranquila, de boa, né? Cansada um pouquinho, né? Meio descabelada, mas a mãe começa fazendo as coisas pelo filho de boa, né? A mãe põe o filho para dormir, fica ali do ladinho dele até que ele adormeça. No meio da noite ela deixa o filho uma vez ou outra dormir na cama. Ela dá banho, ela veste, ela dá comidinha na boca. Porque ainda tá pequenininho, ainda é um bebezinho. Mas vai chegar uma idade, gente, em que essa mãe, ela vai esperar, porque toda mãe espera, tá? Que essa fase passe. Tá bom? E que a criança passe a fazer tudo isso sozinha. A mãe acredita que vai acontecer uma mágica, ou então que existe na programação do DNA do filho um gene lá que vai gerar autonomia nele. Tá? Quando ele crescer, vai brotar autonomia porque ele está programado geneticamente para isso. Essa mãe, geralmente, quando ela é contestada, né? Ou seja, quando ela é alertada, olha, seu filho está crescendo, seu filho está grande, vai continuar aí dormindo na sua cama, vai continuar comendo na boca, né? Vai continuar com você limpando o bumbum dele. Em geral, essa mãe solta aquela velha piada, né? Nunca vi ninguém com 15 anos comendo na boca, nunca vi ninguém com 15 anos pedindo para limpar o bumbum. Essa resposta, gente, em muitos casos, nada mais é do que uma desculpa, isso mesmo, eu falo, é uma desculpa para não enfrentar o problema, para não ter que atuar e só, empurrar para depois. Quem faz isso agora está adiando um problema, está empurrando com a barriga. E aí tem mãe de filho de 8, 9, 12 anos esperando essa mágica acontecer. Eu já cansei de ver isso por aqui, gente. A mãe, ela segue fazendo dessa forma até que chega uma idade onde ela espera, né? Ela está ansiosa, querendo que o filho consiga fazer o que deve. Só que o filho, ele não vai corresponder. Ele não consegue, ele não corresponde porque ele não aprendeu, ele não foi ensinado a fazer sozinho, ele não foi ensinado a fazer com autonomia. E é aí, foco agora, é aí, nessa hora que a mãe começa a ser contrariada, começa a ficar frustrada, e aí ela responde, passa a responder o filho com o quê? Com agressividade. Ela joga na cara do filho, né? Não é possível que com essa idade você não consiga mais fazer isso, né? Ela passa a ir para cima do filho, com gritos, castigos, discursos sem fim, cobrando algo que o filho não tem condições de fazer. Agora, olha só.
Vamos dar uma olhada nesse filho. Como é que ele tá? O filho sem autonomia, gente, ele tá inseguro, ele tá medroso e com baixa autoestima. É lógico, ele não faz nada por ele mesmo. Ele precisa que a mãe faça tudo por ele, né? Ou, dependendo do temperamento da criança, tá? Ele pode estar muito irritado, agressivo. Por quê? Porque ele não está podendo desenvolver as suas capacidades. Porque ele não está podendo, né, crescer sendo reconhecido nas suas próprias capacidades. Tá bem? Então, gente, quando os pais não permitem que o filho assuma os seus desafios sozinhos, os pais passam a mensagem para o filho de que realmente o filho não consegue. Filhinho, oh meu querido, você é muito fraquinho, bebê. Você não consegue. É por isso que eu faço por você. É por isso que eu tenho que estar do seu lado o tempo todo. Você não fala isso, mas essa é a mensagem que você transmite para o seu filho, tá bem? E assim, gente, a criança vai se tornando cada vez mais dependente da mãe. E entra em um ciclo vicioso. Gente, acorda! Acompanha comigo o depoimento dessa mãe aqui, tá bom? E como esse, eu recebo vários toda semana. O pessoal conseguiu preparar aqui? Entrar o meu depoimento para vocês acompanharem? Demais, né, gente? Assim como esses, eu costumo receber toda semana depoimento das minhas alunas do Conquistando 4 Hábitos, né? A felicidade que elas apresentam quando elas têm, né, essa conquista. Porque essa conquista, gente, mais do que para os filhos, é uma conquista de vocês. É quando a Gi falou ali, quando ela resolveu arregaçar as mangas, quando ela resolveu encarar o problema e mudar. Ela viu um caminho, ela viu as estratégias e atuou. E não foi da noite para o dia, tá bem? Um outro detalhe também, posso seguir? Deixa eu perguntar aqui para minha direção, posso seguir? Então, vamos lá. Então, olha só, muitas mães acabam que escolhem cuidar do seu filho, né, sempre como se esse filho fosse um bebê. Ai, o meu bebê tem 15 meses. 18 meses, daqui a pouco 24, 36, volta e meia, entra na minha caixinha assim, ai, meu bebê é de 40 meses, eu tenho que fazer até conta, gente, 40 meses é bebê, pelo amor de Deus, né? Eu vivo recebendo isso. Essas mães fazem, né, que enxergam um filhinho ainda como um bebê, elas fazem tudo, né, pelo seu bebê, sempre, tendo pena, porque bebezinho, né, aquela coisinha fofinha, não pode sofrer, eu morro de pena do meu bebê, se rendendo sempre à vontade do bebê. Sabe o que é que essas mães estão formando? Um grande bebezão. Você já imaginou? Já imaginou o seu filho no futuro se tornar um desses jovens nenéns? Já ouviram falar nisso, nesse termo? Jovens nenéns, né? No Brasil, atualmente, só para vocês terem ideia, são 12 milhões de jovens em idade para estar trabalhando e que nem trabalham e nem estudam. São os nenéns, são jovens que não fazem nada. Mas é claro, meu Deus, por muitos anos esses jovens, eles não precisaram, né, não precisaram fazer nada. Eles não foram acostumados a ter que lutar, a ter que conquistar, a ter que enfrentar desafios, né? Ficaram o quê? Imaturos, ficaram fracos, tá bem? Agora, é preciso que a gente eduque com uma visão de longo prazo. Uma grande dificuldade das mães é trazer essa educação, né? Melhor dizendo, né, levar essa educação para o longo prazo. As mães costumam pensar no aqui, no agora, no hoje, se meu filho sofre, se meu filho consegue ou não consegue agora, e esquece de que o futuro dele está sendo preparado no dia de hoje.
A felicidade dele está sendo construída no dia de hoje, tá certo? Mas a gente precisa pensar no curto prazo também. No curto prazo, a criança sem autonomia, ela tem dificuldade em se relacionar com as outras crianças, tem dificuldade de se relacionar com adultos e, principalmente, acaba tendo um baixo rendimento escolar. Vocês lembram, presta atenção aqui, galera, vocês lembram que eu sou diretora de escola, certo? Eu vejo isso acontecer direto, gente. Quando a gente começou o fundamental do colégio, há 6 anos, o colégio já fez 10 anos, mas o fundamental começou há 6 anos atrás. Eu me deparei com um estudo que avaliava o resultado do PISA. A gente vai entrar aí com slide, vamos botar um slide aí para vocês verem. Quero explicar para vocês uma coisinha aqui, o pessoal gosta tanto de estudo. Então, o que é o PISA? Primeira coisa, o PISA é um programa internacional de avaliação de estudantes. A tradução, PISA é a tradução de Program for International Student Assessment. É um estudo comparativo, um estudo internacional, realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tá certo? Os resultados do PISA, eles servem como um instrumento do país, dos países desenvolvidos, para validarem as suas políticas educacionais. Então, bons resultados no PISA indicam que aquele país está desenvolvendo boas políticas educacionais. E como que o PISA acontece? O PISA, através de uma metodologia internacional, ele avalia os sistemas de ensino em todo o mundo, medindo o nível de educação dos jovens de 15 anos, por meio de provas de leitura, de matemática e de ciências. Esse estudo que avaliava os resultados do PISA, que eu peguei para estudar e me aprofundar, justamente para preparar o fundamental, ele apontava as competências e os resultados esperados para os alunos do século XXI e avaliava a correspondência dessas expectativas com os resultados dos países que se destacavam nas provas, E para minha surpresa, não tanta surpresa, para confirmar toda a minha linha de conduta de trabalho na educação infantil do colégio, o estudo, ele aponta o seguinte, ele aponta um conjunto de competências como o principal conjunto de competências para esse aluno, para esse estudante do século XXI, que são justamente o quê? O autocontrole, a autoconsciência e a autoconfiança. Dá para ver aí? Muito bem. O segundo conjunto de competências, que mais se destaca, envolve a capacidade de tomada de decisão responsável. E o terceiro, a habilidade de direcionar o autoaprendizado. Reparem nesses termos, reparem nesses conjuntos de competências. Autocontrole, autoconsciência, autoconfiança, autoaprendizado, decisão, tudo autonomia. Nós estamos falando aqui na capacidade de governar-se pelos próprios meios. Somente uma criança com autonomia vai ser capaz de desenvolver todas essas competências. Além disso, gente, diversas investigações conduzidas, por 2 grandes psicólogos, professores da Universidade de Rochester, em Nova York, o Richard Ryan e o Edward Deci, eles apontam nos seus estudos que a boa motivação, o bom desempenho em sala de aula estão diretamente relacionados a a autonomia do aluno. Esses 2 professores, eles desenvolveram a teoria da autodeterminação, tá certo? Tem um livro maravilhoso, para quem é de escola, para quem trabalha com crianças em escola, que vai mostrar, as pesquisas que eles fizeram aí durante mais de uma década e que revelaram o que essas pesquisas? Que a autonomia do aluno está diretamente associada a níveis baixos de desistência e de abandono escolar
e a uma elevada qualidade na aprendizagem e um melhor rendimento escolar, tá bem? Tem mais estudo, tem mais. Tem um outro estudo, tá? Do Gronick e Ryan, que eles analisaram a relação entre a percepção que as crianças têm dos pais, a sua automotivação e o seu desempenho, o seu rendimento escolar. Esse estudo, gente, aponta que a criança cujos pais são mais apoiadores da autonomia, essas crianças são mais voltadas para os estudos, são mais aptas a desenvolverem-se e a expandirem-se, né, do que aquelas crianças que têm pais controladores, superprotetores, que não dão autonomia. Tem mais estudo, tem um outro desenvolvido por psicólogos, pesquisadores de 3 universidades canadenses, que ao examinar os antecedentes e as consequências da motivação para a autonomia, eles verificaram que, quando pais e professores promovem a autonomia, os estudantes eles se tornam mais motivados por si só, sem dependerem de motivações externas e sem perceberem, né, como e se percebendo mais competentes para o trabalho escolar, né? Por que eu trouxe tudo isso aqui hoje? Fala, colérica! É porque eu tô cansada desse pessoal que fica fazendo apologia do apego, da criança que dorme na cama dos pais, do olhar a criança como mamíferos, e ainda dizem que isso é ciência e que eu não falo de ciência. Esse pessoal acha que eu falo aqui da minha cabeça, do meu achismo. Ô, carambola, vai estudar tudo que eu estudei. Vai estudar, além de ciência, vai estudar, como eu costumo falar aqui, filosofia, antropologia, sociologia. Vocês ficam parados na biologia dos mamíferos, ô carambola. Então eu trouxe aqui psicólogos, psiquiatras que apontam o caminho da autonomia, tá bem? Então se é para mostrar estudo científico, eu mostro. Tem muito mais, tá bom? Só que aqui não é o nosso objetivo hoje, tá? Isso aqui é só para eu implicar, porque eu também sou implicante. Só para implicar com essa galerinha aí do apego, pessoal NC, tá bom? Então tá aqui, né? Apresentei resultados que são mensuráveis, resultados quantitativos, é rendimento escolar, gente. Ai, Adriana, mas olha só, mas a vida não é só rendimento escolar. Com certeza que não, com certeza. Mas vocês podem me dizer, né? Esse é um bom aspecto, esse é um aspecto muito importante para a vida dos nossos filhos, tá bem? Acontece, gente, que a autonomia, mais do que facilitar o desenvolvimento dos hábitos, ela também, presta atenção no que eu tô falando, ela também fortalece o desenvolvimento afetivo e emocional, tá bem? Então, além do desenvolvimento da força de vontade da criança, da fortaleza da criança, a autonomia, ela vem fortalecer o desenvolvimento afetivo e emocional. São passos necessários, né, para você poder formar uma pessoa madura. As crianças com autonomia, elas desenvolvem autodomínio. Uma criança com autonomia faz muito menos birra, muito menos escândalo. Ela confronta menos os pais. O bom comportamento, gente, também está associado à autonomia. Desenvolvendo a autonomia, as crianças se sentem mais seguras, se enxergam como pessoas capazes e tendem a se comportar melhor. A criança com autonomia, ela tende a cumprir com as suas obrigações, sem que a gente precise ficar cobrando o tempo todo, tá bem? Com o desenvolvimento da autonomia, nós vamos ajudando a criança a se sentir capaz, a criar forças. Uma criança que desenvolve autonomia é uma criança forte. Agora eu quero que vocês anotem. Vou dar aqui 1 segundo para vocês pegarem caderno e lápis, porque vocês vão ter que anotar. Agora vem conteúdo pesado. E eu tô com alguma coisa aqui no meu olho que eu não paro de lacrimejar. Vamos lá. Eu quero que vocês anotem para quê? Não é para ficar anotado e guardado no caderno, não, tá bem? É para vocês colocarem em prática, porque a aula comigo é assim. É para praticar e logo. Então vai ter que anotar, porque vem uma lista grande de coisinhas aqui para vocês refletirem e praticarem, tá bem? Então vamos lá.
Nós queremos desenvolver crianças fortes, tá bom? E para que essa força? Para que essa fortaleza, tá? Porque através dessa força, através da fortaleza, a criança vai ter capacidade para resistir, anota, para resistir, para realizar e para controlar, tá bem? Então, vamos entender isso, né? Esses 3 aspectos. Forte para resistir, para realizar e para controlar. Então, a gente precisa ajudar uma criança a resistir a quê? A resistir, a aguentar com paciência e sem reclamação as circunstâncias desagradáveis do dia a dia, que vão naturalmente se apresentando na vida dela, né? Então, circunstância desagradável, toda criança passa. É natural. Ela precisa ter força para enfrentar essa circunstância, tá bem? Ela vai resistir àquela circunstância sem desistir de fazer o que precisa e sem reclamar. É para isso que eu quero que ela seja forte. Vem algo, né, uma circunstância desagradável, a tendência da criança, não quero mais, mas não. Se ela tem força, né, ela faz, ela permanece e não reclama. Gente, uma criança para enfrentar, né, o que lhe desagrada e ir até o fim sem reclamar, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser forte, tá bem? Forte para quê também? Forte para realizar. Realizar movimentos de quê? De superação das dificuldades, de superação dos desafios. Uma criança forte, ela consegue sim superar suas dificuldades. Uma criança fraca, ela faz o quê? Diante de uma dificuldade. O que uma criança faz? Ela senta e chora. A criança fraca, ela chora. A criança fraca, tá? Ela te deixa doida, tá bem? Porque é isso de fato que ela acontece. Ela não consegue, ela não enfrenta, ela chora, tá? Ah, mas é que o meu filho, Adriana, meu filho é sensível. Ele chora porque ele é muito sensível. Você me perdoa, meu amor, ele pode até ser sensível, mas no fundo, o que o seu filho é fraco. No fundo, o seu filho, com esse chororô todo, é porque ele tá fraco. O meu filho foi fraco por 5 anos. Eu alimentei, fui eu que alimentei a fraqueza dele por 5 anos. Graças a Deus eu consegui reverter isso. Hoje em dia eu morro de orgulho de quem o meu filho se tornou. Hoje ele já tem 20 anos, faz faculdade, trabalha, tá bem? Se uma pessoa paranoica como eu, controladora como eu, conseguiu reverter dessa forma a situação, né, do filho, vocês também vão conseguir, gente. Tá bem? Vamos lá. Outro ponto importante da força que a gente quer desenvolver nos nossos filhos é a capacidade de controle. Controlar o quê, gente? Controlar os seus desejos. O desejo, né, que muitas vezes não são o melhor para eles. Tá certo? Ah, eu quero um chocolate, eu quero comer chocolate agora, né? Ou eu quero ficar aqui grudado nessa tela de computador a tarde inteira jogando, né? Eu quero ficar o dia inteiro deitadinho nessa cama, não quero levantar para ir para a escola, né? Eu quero ver um desenho aqui. É preciso ter força, né, para controlar esses desejos e escolher fazer o que é o melhor, né? O que é o certo para ele naquele momento. A criança, ela nasce, gente, sem nenhum critério para tomar as boas decisões. Ela só tem os sentidos e o afeto, né? Ela escolhe o quê? O que é gostoso. Ela escolhe o que faz com que ela se sinta bem. Logo, né, eu quero isso e eu não quero aquilo. Tudo em função do quê? Dos gostos e dos sentimentos. A criança ainda não tem critérios. Ela não tem conceitos. Ela não tem a sua racionalidade ainda estruturada e formada. E como é que vai brotar essa racionalidade com bons critérios? Não brota, gente, tá certo? Não brota. É preciso que a gente incuta isso na cabeça dos nossos filhos. Através do quê? Da nossa educação. Através da nossa orientação. Se você... Epa. O olho tá mesmo, gente. Eu não sei o que é.
Vamos lá, calma, calma. Respira todo mundo. Não, acho que tá bom, vamos lá. Vamos lá. É preciso, né, que a criança tenha capacidade de fazer boas escolhas. E isso só acontece, né, se ela for sendo formada ao longo do processo, tá certo? A criança, a força de vontade que movimenta a criança, ela é treinada. Igual treino de academia. Você já foi para academia? Como é que é a força muscular? Como é que a gente ganha força muscular? Treinando, tá certo? Eu não consigo ficar forte do dia para a noite sem treino. Eu preciso ir para academia, eu preciso puxar ferrinho leve primeiro, né? Ninguém começa a puxar ferro 200 quilos, 300 quilos, não. Vou começar puxando 1 quilo, 2 quilos, vou ganhando um pouquinho de força, com isso eu consigo puxar agora 4, agora 5, e caramba, ó, fiquei mais forte, vou puxar 10, vou puxar 20. Assim deve ser o nosso trabalho com a força de vontade dos nossos filhos. A gente começa colocando pezinhos leves, treinando de forma leve, fortalecendo ele aos pouquinhos, para que com o tempo, né, ele comece a se sentir mais forte e possa assumir mais desafios, tá certo? Uma pessoa fraca, gente, uma criança que cresce, se torna um adolescente completamente imaturo, um jovem imaturo, né, se torna o quê? Uma pessoa inconvivível, uma pessoa chata, que vive reclamando, né, que não enfrentar a vida. Vocês conhecem gente assim? Fala aí. É lógico que vocês conhecem. Um bando de adulto aí, mais imaturo do que tudo. Mas por quê? Porque não foi treinado, não foi preparado, tá bem? Então a gente precisa formar as nossas crianças fortes para resistir. Vamos recapitular agora, porque agora eu quero chegar na prática mesmo, tá? Primeiro a gente entendeu o conceito, agora vamos na prática, tá? Treininho. Como é que a gente começa esse treininho de 1 quilo? Como é que a gente começa esse treininho de 2 quilos? Tá? A criança, para resistir circunstâncias desagradáveis. Então, por exemplo, frio e calor. É um treininho. A mãe que chega e manda a criança para a escola com 3 casacos, porque a criança não pode passar frio. A criança foi para a escola e esqueceu o casaco. A mãe tem que levar o casaco, ela se desembesta, sabe Deus de onde, para levar o casaco. A criança não pode sentir frio. Gente, sentiu um pouquinho de frio, ainda mais frio de Rio de Janeiro, né? Aí no sul eu não sei, né, galera? Na Europa também é difícil de esquecer casaco para sair de casa. Mas no Rio de Janeiro, com frio de 20 graus Celsius, dá para essa criança não estar de casaco, né? Ou então a criança morre de calor, bota no ar-condicionado para tudo, né? Não dá, a criança não vai estar o quê? Treinando, né? Vai falar, meu filho, tá calor, aguenta firme aí. Daqui a pouco você toma um banhozinho gelado, ó, beleza, vai dar uma refrescância maravilhosa para você. Isso é um treininho, me entendem? Calor, filho, calor faz bem. Substituiu os poros, tô suando, ó, limpou todos os meus poros. É uma beleza sentir calor, tá bom? Assim as crianças, elas vão aprendendo, vão levando essas circunstâncias numa boa, com um bom humor. Ela vai se fortalecendo, tá certo? A criança precisa ser preparada, né, ser treinada em oportunidades para resistir. Resistir, por exemplo, o quê? A uma espera, a uma fila no mercado. Né? Quantas mães, não levo meu filho para o supermercado. Gente, levar a criança para o supermercado é uma excelente oportunidade para criar vínculo com o filho e educar filho. Você vai se relacionar com ele, você vai mostrar o que você está comprando, você vai ensinar ali a ver a embalagem, a ver onde fica o feijão, quanto pesa o feijão, carrega o feijão, escolhe batata, escolhe maçã. É uma oportunidade de integração maravilhosa. Adriana, mas aí o meu filho quer pedir para comer tudo, quer pedir para comprar tudo, meu filho não aguenta esperar na fila, né, na fila do mercado. Olha aí, é uma excelente oportunidade. Leve ele sim para a fila do mercado, para ele ficar ali esperando, vai aprender a esperar, né? Aprender a esperar numa sala de consultório do pediatra, né? Aquelas crianças lá tudo com tablet, porque não consegue esperar 15 minutos, 10 minutos para ser atendido, né? Então isso é treino
Deixa o seu filhinho esperando, né? Ou então aquele, parênteses, tá? Aquele absurdo, né, que as famílias acabam, que não levam seus filhos na igreja, porque a criança não sabe esperar a missa, não consegue assistir uma missa inteira. Quando é que eles vão aprender, gente? Quando eles tiverem idade de se comportar bem na missa, eles não vão querer ir. Por quê? Porque eles não sabem nem o que é missa, nunca foram. Então não percam essa oportunidade. É uma oportunidade de vocês fortalecerem os seus filhos. Leva a criança para a igreja, começou a fazer bagunça, não vai sacrificar o pobre do lado que foi para a igreja e queria se concentrar. O que você vai fazer? Já recebi trocentas caixinhas pedindo ajuda nisso. O que você vai fazer? Carambola, pega a criança, dá uma voltinha, vai lá fora. Você perde um pedacinho da missa, não tem problema. Mas no médio prazo, teu filho vai aprender a ficar sentadinho ali, vai assistir a missa bonitinho, vai estar bem comportadinho. Mas é constância e dando oportunidade, tá certo? Seu filho, ele vai desenvolvendo força aos poucos, ele vai resistindo um pouco à fome, resistindo um pouco à sede. Tá? Olha, eu quero beber água agora, calma, já estamos chegando em casa você bebe água, né? Ele vai ficando forte, ele vai aprendendo a resistir às frustrações, né? Poxa, hoje era o dia do passeio, choveu, não vai ter passeio, aí faz aquela birra toda. Não, trata com bom humor, filho, é isso mesmo, né? Vamos lá, aguenta firme aí que você consegue. Resistir à dor, né? Resistir a se vitimizar, a tomar remédio ruim, criança que não toma remédio e a mãe inventa um monte de coisa, né? A mãe que deixa de fazer uma nebulização porque o filho não aguenta deixar fazer nebulização. Então tudo isso são oportunidades para a gente ir treinando os nossos filhos e eles vão ganhando força cada vez mais, né? Tem muita caixinha aqui também que costuma perguntar sobre a mentira, né? Por que a criança mente? Será que o seu filho tem força suficiente para sustentar a verdade? A criança que mente muito, em geral, é uma criança fraca. Ela não consegue sustentar a verdade, encarar a verdade e dizer, fui eu mesma que fiz isso, me arrependo, estou arrependida, quero consertar. Mas ela não tem força e ela vai continuar mentindo, tá bem? Agora, para que a gente consiga, de verdade, ter essa capacidade de ir fortalecendo os nossos filhos ao longo do nosso dia a dia, aproveitando todas essas oportunidades, tá certo? É importante que a gente consiga trabalhar bem a base de tudo isso. Qual é a base de tudo isso? Os 4 hábitos básicos. Tá certo? Não adianta você querer aproveitar as oportunidades do dia a dia e o seu filho não comer, o seu filho não dormir, o seu filho não tomar banho, perdeu. Tá certo? Então, é preciso, né, que a gente consiga, de verdade, aproveitar, né, essas oportunidades enquanto trabalhamos e desenvolvemos a autonomia onde? Nos 4 hábitos. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar meu conteúdo aqui. Espera aí, calma. Tô passando aqui. Então, vamos lá, gente. É trabalhoso, tá? Não é fácil, não. Não tô aqui para contar mentira para vocês. Dá trabalho, mas é possível, tá bem? Então, vamos lá. Começar com o sono, que costuma ser o que mais dá trabalho para vocês. Anotem aí. O que seria um sono 5 estrelas? Um sono com autonomia, que eu preciso trabalhar de forma categórica, para além de promover a saúde física do meu filho, eu poder ajudá-lo a desenvolver de forma segura e forte. Quais as metas, né, que a gente pode e deve buscar para atingir esse nível de sono 5 estrelas? Então vamos lá. Primeiro, pensar na rotina, né? Coisa que a gente já falou na aula passada. Dormir cedo, ter a hora determinada para dormir, sempre no mesmo horário. Não é a criança que escolhe o horário, são os pais que determinam esse horário e a criança vai simplesmente obedecer, seguir esse horário sem resistência. Adriana, quando é que eu posso começar isso? Já entre 9 e 12 meses.
Entre 9 e 12 meses já dá para a gente trabalhar isso com as crianças, tá bem? Agora, o ambiente, como deve ser esse ambiente para promover essas 5 estrelas, essa autonomia que a gente busca, né? É a criança dormir na própria cama, anota, criança dormir na própria cama e no próprio quarto. Não adianta ser na caminha da criança, mas no quarto dos pais. Ou então não adianta, porque eu já vi muito isso aqui, a criança adormece na cama dos pais e depois os pais levam essa criança de volta para a cama dela. Isso não, tá bem? Para que a gente possa chegar na autonomia, é preciso que a criança durma, tá certo? Adormeça sem a presença de um adulto no quarto. Não pode ter presença de adulto no quarto. Então, os pais precisam dar boa noite, tchau, com a criança acordada. Ah, meu filho dorme sozinho, que é uma beleza. Eu espero ele dormir e saio do quarto. Isso não é autonomia. Anota aí, isso não é autonomia. Autonomia é você dar o boa noite e ele sair do quarto, tá bem? Depois, dormir a noite toda. E dormir a noite toda sem chamar os pais. Como a gente viu ontem, se ele aprendeu a adormecer sozinho, sem a presença de adulto, nos microdespertares que ele vai ter ao longo da noite, ele vai conseguir retomar o seu sono sem a presença do adulto, tá certo? Dessa forma ele está desenvolvendo o quê? Segurança. Dessa forma ele vai entendendo que ele é capaz de ficar sozinho para dormir. Dessa forma também ele vai ser capaz de ficar sozinho para fazer outras coisas. Porque tem criança que morre de medo de ir ao banheiro sozinha, de brincar sozinha. Morre de medo de ir para a escola, tá certo? E como é que a gente ajusta isso? No sono, na autonomia do sono, tá certo? Dormindo sozinha, a criança aprende a superar os seus medos. Gente, aprende uma coisa. A hora do sono é a hora natural do medo, tá? Toda criança, à medida que escurece, à medida que vai ficando cansadinha, vão surgindo os seus medinhos, e isso é natural, tá bem? Então, essa é a melhor hora para você ajudar o seu filho a superar o medo, ao invés de reforçar o medo, ou até mesmo de aumentar o medo. A criança fala que está com medo com a primeira reação dos pais. Ah, então vem para minha cama. A criança fala que está com medo com a reação dos pais. Ah, eu vou ficar aí no quarto com você. Quando a gente reage dessa forma, o que a gente está querendo dizer? Olha, meu filho, você tem razão, você tem motivos para ter medo mesmo. A noite é horripilante, os monstros existem, tanto é que eu vou ficar aqui com você para te proteger. Vocês percebem o que vocês comunicam sem estarem comunicando? Então, se a criança está com medo, a gente vai acalmar a criança e vai mostrar para ela, meu amor, não tem por que você ter medo. Não tem por que ter medo do escuro. Olha aqui, ó, acendo a luz, apago a luz, é tudo igual. Existem vários recursos que a gente pode usar, né, para desconstruir esse medo. Ficar com a criança o tempo todo ou levar a criança para sua cama não é um recurso, tá bem? Então isso, gente, vocês perceberam, né? Nós temos aí duas formas de encarar essa hora do sono, né? Como uma coisa simples, né? Botar para dormir, ou então deixar cair duro ali de sono, ou então aproveitar de fato essa oportunidade para educar o seu filho, tá bem? A hora do sono é uma excelente oportunidade para os filhos crescerem em obediência, para eles aprenderem a ir para a cama na hora que os pais determinam, tá certo? E isso ainda faz, gente, que vocês cresçam em autoridade. Vocês definiram o horário, a criança tem a rotina, ela vai dormir naquele horário, ponto para vocês. Vocês cresceram em autoridade, tá certo? É uma oportunidade de crescer também, sabe em quê? Na virtude da temperança. Entender o equilíbrio das coisas, né? No caso que eu estou falando aqui, é o equilíbrio entre a atividade e o descanso. Não dá para ficar brincando o tempo todo, eu tenho que descansar. E não dá para descansar o tempo todo, vai ficar na cama o resto da vida, eu preciso levantar, tá certo? Uma oportunidade para crescer
Também, como a gente já falou aqui um tempão antes, né? Fortaleza, temperança, fortaleza, obediência. Quantas virtudes simplesmente trabalhando o sono, tá bem? Só que para isso, gente, existe um processo, tá certo? Não vai ser da noite para o dia. Existe um passo a passo que orienta essa autonomia sem precisar, né, ser de uma forma traumática. Tem gente que acha, quando eu falo, olha, tem que deixar a criança dormir sozinha, tem que ensinar a criança a dormir. Parece que eu tô falando que tem que dar paulada na criança, tem que chacotear a criança. Não é nada disso. Não é para ser traumático, tá certo? Não é para brigar, não é para ter choro. Tem uma forma, né? Existem estratégias que permitam que a gente faça isso com tranquilidade, tá certo? Agora, é estratégia, tá bem? Vamos falar agora da alimentação. A alimentação, em geral, também é um terror de muitas mães, né? O que seria uma alimentação 5 estrelas? Uma alimentação com autonomia, tá bom? Que metas que a gente deve buscar para conseguir conquistar essas 5 estrelas, tá? Então, anotem aí, né? Então, primeira meta, ter a rotina. Dentro da rotina, termos o quê? A hora certa para cada refeição. Tá? E o ambiente? Como é que tem que ser o nosso ambiente para proporcionar essas 5 estrelas? A criança, gente, ela precisa comer sentada à mesa, do início ao fim da refeição, tá certo? A criança, ela não pode ficar no senta, levanta. Tem muitas crianças que a gente sabe, a criança fica caminhando pela casa e a mãe, ou a babá, ou a avó, ou a tia, sabe Deus quem, fica lá levando a comida, né, dando a comida na boca da criança. Ou a criança fica sentada no sofá, ou a criança fica sentada no chão, tá? Então, isso não é um ambiente adequado para a criança desenvolver o bom hábito da alimentação. A criança precisa estar sentada à mesa, tá? Ah, Adriana, mas meu filho é muito pequenininho, ele não consegue ficar bem sentadinho, né? Procura um cadeirão que ele possa ficar ali contido, se ele é tão pequenininho assim, tá bem? Se ele for já um pouquinho maiorzinho, né, bota umas almofadas para que a cadeira fique, né, mais alta, para que ele possa alcançar a mesa. Temos aí também várias estratégias para a criança conseguir, né, sentar de uma forma tranquila e obedecer e estar à mesa durante a refeição. Agora, outro ponto muito importante para esse momento, para esse ambiente da refeição, é que a criança não tenha distrações, tá bem? Sem distração de tela, mas também sem distração com brinquedos. Ah, ele leva só um carrinho, ele leva só uma bonequinha. Não, sem distrações. No máximo, o que a gente pode ter de distração? Uma conversa natural ali com a mãe, com os irmãos, ou uma leitura de uma história, tá? A leitura de história também é uma estratégia que eu costumo orientar, que eu costumo ensinar para aquelas crianças que são um pouco mais agitadas e não conseguem tanto se controlar no momento da refeição, tá? Agora, quais são os aspectos de autonomia? Anotem quais são os aspectos de autonomia que a gente deve cuidar na alimentação. Primeiro, a partir de 1 ano, a criança já tem total condição de comer sozinha. O que eu digo que é comer sozinha? Pegar a sua colher, colocar a sua colher no prato, encher a sua colher, levar a sua colher cheia à boca. Uma criança de 1 ano já tem condições de fazer isso, tá certo? Adriana, impossível, Adriana é uma mentirosa. Mentirosa! Presta atenção, nada de impossível, tá certo? Vocês podem dar um pulo lá no colégio no mês de abril, as aulas começam em fevereiro. No mês de abril, minha turma de berçário 2, que são as crianças na faixa de 1 ano, elas estão todas comendo sozinhas. Lá no Porto Real, as crianças todas almoçam na escola. Por quê?
Porque nós sabemos que a alimentação, esse momento da alimentação, é uma excelente oportunidade de trabalhar o quê? A autonomia. E eu não vou perder essa oportunidade, tá certo? De desenvolver isso nas crianças e de mostrar para os meus pais, de ensinar os pais da escola como fazerem isso com seus filhos, tá bem? Então, crianças, meninas, é possível que o seu filho coma sozinho a partir de 1 ano. No início, é óbvio que ele vai precisar de um apoio, de uma ajuda, né? A criança pode começar ela segurando uma colher, você outra, mas rapidinho ela aprende, tá bem? Outro ponto muito importante para as nossas 5 estrelas é que a criança precisa começar a provar de tudo para que um dia ela possa de verdade comer de tudo, né? Quando eu falo, a criança tem que comer de tudo, parece que eu estou mandando enfiar uma jaca na boca da criança que ela tem que comer forçada. Não é isso. Existem também estratégias para fazer com que a criança comece, né, a provar os alimentos, a provar de tudo, para que um dia ela chegue a comer de tudo. Lá na escola é a mesma coisa, tá certo? Crianças que chegam que só comem arroz, feijão, farofa e ovinho. Com o tempo, começam a provar, chega essa altura aqui, ó, do ano, já está todo mundo comendo tudo. Tá bem? Adriana, mas olha só, presta atenção, Adriana, só aqui pra você, tá, Adriana? Meu filho já tem 7 anos, não funciona mais. Menina, tá doida? Qual o problema dele ter 7 anos? Lógico que funciona, né? Começa a motivar agora, não acha que não tem volta. Começa a motivar o seu filho a provar de tudo agora, tá certo? É importantíssimo que o seu filho vença esse paladar infantil, que só aceita comidinha fácil, texturinha fácil, saborzinho agradável. A gente precisa treinar esse paladar, tá certo? Agora, gente, é claro que todos nós temos preferências alimentares, né? Todos nós gostamos, né, mais de um determinado alimento do que de outro, tá? E não tem problema isso, tá certo? Agora, é muito diferente ter preferência por alguns alimentos e ter aquele posicionamento radical que a gente vê em algumas crianças grandes já, né, ou adolescentes, até mesmo adulto que a gente vê, que fala, não colo isso, né, fica ofendido se serve ali um pouco de berinjela, né, causa um constrangimento para as pessoas que estão ali à mesa, né? Fica ali, né, reclamando, chorando, uma insatisfação tremenda por conta de uma berinjela, não é isso? Agora, um outro ponto muito importante é que a partir dos 5 anos, a criança, ela já deve, ela mesma, servir o seu prato com tudo que estiver à mesa. Anota isso, 5 anos. Não sirvam o prato, o PF, para o seu filho, tá certo? Permita que ele se sirva, tá? Ele vai adorar isso. Só que qual é a condição para que ele se sirva? Que ele se sirva de tudo, ok? Agora, é óbvio, tudo isso sem ameaças ou sem recompensas, tá bem? Ao fim da refeição é importante que a criança também, anota, ajude a tirar a mesa. Dependendo da idade da criança, né, ela pode e deve não só ajudar a tirar a mesa, mas como ela vai secar essa louça, tá bem? Essas são atitudes de serviço que a gente precisa também, desde já, internalizar nos nossos filhos, tá? Então, gente, a hora da refeição, ela também traz oportunidades educativas, né? Desde a nossa conversa ali que se faz à mesa, né, passando pelo comportamento, a postura, o segurar no talher, o usar o guardanapo, a esperar a vez de falar, né? A criança à mesa, ela aprende a ouvir, ela aprende a servir o outro, né? Ela aprende a se portar de uma forma adequada, educada, né? Tudo isso a gente vai conquistando e vai conquistando aos poucos, né? Que alegria você poder, né, ter um filho bem educado, que não te causa constrangimento, que pode ir para qualquer lugar e vai comer bem, vai comer de tudo, vai ser elogiado, né, pelas pessoas. É agradável a gente conviver com uma pessoa assim, né?
no longo prazo, ele vai se tornar aí um jovem, um adolescente, né, sem frescura mesmo, capaz de circular em diversos ambientes, né, no seu ambiente de trabalho, vai para o jantar de negócios, vai receber os amigos, né, e não vai se portar feito um bebezão. Ah, não, isso aqui eu não como. Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Ordem. O que vai ser a nossa ordem 5 estrelas? Como é que deve ser esse hábito da ordem com autonomia? Novamente, recordando a nossa última aula, a ordem tem que estar incluída na rotina. A criança ela deve guardar os brinquedos sempre que ela tiver terminado de brincar. Pode fazer bagunça, pode brincar à vontade, mas acabou a brincadeira, é preciso deixar tudo bem arrumado. Outro aspecto importante, arrumar a cama assim que acorda. Adriana, meu filho só tem 2 anos, como é que arruma a cama? Ele ainda está no bercinho. Ensina ele a botar lá, né? Se tem protetor de berço, arruma um protetor. Se tem travesseirinho, arruma o travesseirinho, né? Dobra o pijaminha. Deixem que as crianças arrumem do jeitinho delas. Agora, tem mãe melancólica que fica, né, nervosa porque a colcha ficou torta, porque o travesseiro não ficou esticado. Não tem problema, gente. O importante é que eles arrumem e vocês ensinem ele. Com o tempo, vão chegar numa expertise tremenda. Depois a gente pode até arrumar um curso aí de como criança arruma a cama em 10 lições, tá bom? Outra coisa importante, colocar a roupa suja no cesto, sempre que for tomar banho. Tem que ter um lugar para colocar roupa suja. Roupa suja não fica pelo chão, roupa suja não fica largada na casa. Roupa suja tem o seu lugar e a gente vai ensinar. Outro ponto, chegou do colégio, as crianças maiorzinhas, né? Imediatamente, primeira coisa, guardar a mochila no lugar certo. O material de estudo tem lugar certo, chegou em casa, pendura a mochila, tá certo? E o aspecto de autonomia dentro da ordem? Óbvio, é fazer tudo isso sozinho, né? No início você ensina, deixa que ele faça ali do jeito meio esquisito, tá? Mas deixa fazer. A gente não vai esperar a perfeição logo no início. Com o tempo, né, essa perfeição, ela virá, né? Fazer bem feito virá, tá? Gente, eu comentei isso aqui ontem, né? Vocês sabem que a ordem material, a ordem do ambiente, ela corresponde à ordem das ideias? Vocês sabem disso, né? Uma criança que não consegue ter o seu espaço organizado, organizar o seu próprio espaço, ela não consegue, né? Se ela não consegue manter o seu ambiente, tá bom? Ela também não consegue manter em ordem as suas ideias. Ela vai ter mais dificuldade de organizar o seu próprio pensamento, em focar em estudar, tá bem? Muito bem, agora higiene 5 estrelas, anota, galera. Dentro da rotina, é preciso que o hábito de higiene também esteja inserido na rotina. É preciso ter momentos certos, sinalizados para a prática da higiene, tá certo? Então, é preciso que a criança, né, desde muito pequena, saiba lavar as mãos, escovar os dentes, usar o vaso sanitário e tomar banho nas horas certas, sem reclamar. E, obviamente, fazendo tudo isso sozinho, agora vem o mistério. A partir dos 4 anos. Ai, Adriana, 4 anos, mas a minha filha... É sempre a mesma desculpa. A minha filha tem um cabelo na cintura, totalmente encaracolado. Ela não consegue lavar esse cabelo sozinha. Ajuda, ensina durante um tempo. Depois ela consegue, tá certo? Ah, mas não. Se ela reclamar, se ela começar, né, a dar problema, depois que você foi ensinando, né, eu tenho uma estratégia muito boa. Meu amor, quem quer ter cabelão comprido, tem que saber cuidar. Tem que aprender a lavar. Senão, vamos cortar esse cabelinho que fica mais fácil para você lavar sozinha. Num instantinho aprende. Num instantinho aprende. Em geral, o problema está onde? Está na mãezinha que faz questão de lavar esse cabelo. Tá certo? Tá.
Sozinha, 4 anos. Limpar o bumbum. Adriana, mas fica assado. Meu amor, fica assado. O que acontece? A gente lava depois, a gente passa uma pomadinha e vai ficar tudo certo. Tá certo? É preciso ensinar, tá? A criança, ela precisa se incomodar com a sujeira. A criança, ela precisa desejar estar limpa, tá bem? Ela deve conseguir se cuidar para não se sujar nas horas onde ela não pode, ela não deve se sujar. Agora, presta atenção, coisa muito séria. Uma criança de 5 anos que ainda precisa chamar um adulto para limpar o seu bumbum, é uma criança que está se expondo a um risco muito sério. É uma criança que já internalizou que é normal e que é seguro ter um adulto tocando as suas partes íntimas. Gente, da autonomia para a higiene, o quanto antes, é também uma estratégia de segurança nesse caso para as nossas crianças. Nós precisamos ensinar logo, né, que as nossas partes íntimas devem ser resguardadas do olhar e do toque dos adultos, tá certo? Ufa! Muito bom, muita coisa, né, meninas? Como é que tá a cabeça de vocês aí? Tá explodindo? Calma, respira, dá um gole de água aí, tá? Tá todo mundo animado, querendo ser 5 estrelas? Quem tá? Hashtag quero ser 5 estrelas. Eu quero, gente. Tô tentando aqui. Vocês pensem que eu já, né, que a luta tem fim? Não tem fim, gente. A luta não tem fim, tá? Esse conhecimento, ele é transformador. Ele é um motor potente para empurrar, né, a nossa ação daqui para frente, né? Eu tenho certeza que aqui, quem ficou aqui até agora quer atuar diferente, né? Quer fazer diferente, quer aprender como atuar daqui para frente, quer corrigir tudo que fez de errado até agora, né? Ou então está querendo se preparar para um caminho certo, porque os filhos ainda estão pequenos, não é isso? O fato, gente, é que existe solução, existe uma solução completa para essa transformação. Eu hoje aqui, né, eu só apresentei um pouquinho, né, da minha experiência, né, das minhas estratégias. Por quê? Porque é o que dá para a gente fazer, né, nesse formato e nesse tempo limitado. Mas a gente ainda tem um caminho para percorrer, tá certo? Se você quer sair do conceito, se você quer sair dessa teoria e de fato arregaçar as mangas e entrar na prática, tá? A gente tem um caminho para essa prática, para que a gente possa colocar de verdade a mão na massa e montar ali a rotina mais adequada para a nossa família, a ajustar o sono, a educar os demais hábitos, tá? Agora, muita atenção, importantíssimo que eu vou falar agora para vocês, tá? Para tudo isso, gente, é necessário a gente ir passo a passo, a gente ter calma, tá? E termos as ferramentas completas. Mais para frente, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre essas ferramentas. Mas agora, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Presta atenção. Para que a gente possa, né, levar isso até o fim, é preciso, né, que a gente tenha um apoio. Porque educar não é fácil. Educar custa. Educar muitas vezes dói. Educar dói nas mães, tá bom? Agora, se você não tem boas razões, se você não está convicta de verdade do que você deve fazer, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar desistindo nas primeiras dificuldades. Porque tudo isso aqui é lindo, é maravilhoso. A Adriana mostrou, né, apresentou as metas, mas vai cumprir. Vai doer. Vai aparecer dificuldade. Eu não estou prometendo aqui facilidade, não. Eu estou sendo realista com vocês, tá certo? E se você não está bem preparada, o risco de você desistir é muito grande. O risco de você desistir é muito grande. E deixa eu te contar um segredo. Toda vez que a gente desiste, uma vez iniciado um processo de educação de hábitos, a gente perde a nossa credibilidade. Se o filho chorou e a gente acabou abrindo mão,
quando a gente estava tentando educar, o que esse filho entende? Mamãe é fraca, basta eu chorar que eu consigo. Na próxima vez, ele vai ser ainda mais resistente. Então, é muito importante que você esteja preparada, segura, com um arsenal ali de informações que te traga essa força para enfrentar essa dificuldade, tá certo? Amanhã, o que eu vou fazer? Amanhã eu vou trazer, tá certo? Essas estratégias para que você não se sinta sozinha, não se sinta fraca. Eu vou trazer casos concretos para você poder levar até o fim essa situação. Para você encarar de fato, de peito aberto, se sentindo firme e não desistindo da decisão que certamente eu sei que você tomou hoje. Eu sei o que você está querendo. E eu vou te ajudar, tá bem? Então amanhã não vamos deixar nenhuma lacuna aberta. Vamos tampar todos os buracos. Vamos enxergar aqui um caminho atapetado para a gente conseguir aí essa tão sonhada conquista dos nossos 4 hábitos para os nossos filhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam de fato motivadas. Avisem as amigas, aquela sua irmã, aquela sua cunhada que você acredita